coração da Nova York do início do século XX, onde a fumaça das fábricas se misturava ao cheiro da ilegalidade e o brilho dos salões noturnos mascarava os segredos sombrios das ruas, surgiu uma figura que personificava o caos e a ambição do submundo. Um homem que caminhava lado a lado com tigres e se impunha como um verdadeiro rei do crime. Ele era brutal, inteligente e carismático. Seu nome era Monk Eastman. Eastman não era um simples gangster, ele era a encarnação da selvageria urbana. Um homem que, com uma clave em uma mão e um sorriso ameaçador no rosto, espalhava o medo pelos becos e ruelas da cidade. Sua história de violência implacável e controle sobre a cidade que nunca dorme parece ter sido retirada diretamente das páginas de um quadrinho. E, de fato, muitos dizem que esse é o verdadeiro DNA do Pinguim, o vilão que agora ganha vida na nova série da HBO. Enquanto a série Pinguim explora a ascensão e queda do criminoso mais sofisticado e perigoso de Gotham, hoje vamos nos aprofundar nas origens reais que podem ter inspirado esse personagem icônico. Monk Eastman foi muito mais do que um criminoso. Ele foi um símbolo da crueldade, uma sombra sobre Nova York, que nunca hesitou em usar sua força bruta para assegurar o poder. Prepare-se, porque esta não é apenas a história de um gangster, é a história de uma lenda macabra que, de alguma forma, ecoa no sombrio universo de Gotham. Será que Monk Eastman, o rei sem coroa de Nova York, foi modelo para o gênio do crime que conhecemos como o Pinguim? Monk Eastman, o gangster que inspirou o submundo. Nas ruas sombrias de Nova York, um nome ecoava no terror. Monk Eastman, chefe da temida Eastman Gang. Ele era a personificação do caos urbano na virada do século passado. Imagine um aristocrata desequilibrado, vestindo roupas caras, mas com um olhar que congelava o sangue. Sua presença era uma mistura bizarra de elegância e brutalidade. Eastman não era apenas mais um criminoso, ele era um enigma vivo, transitando entre a extorsão e o tráfico com a mesma facilidade que cuidava de seus amados pombos. Corpulento e de aparência peculiar, Monk era um anti-herói saído das páginas de uma HQ noir. Seu carisma tóxico atraía seguidores, enquanto sua violência não tinha rivais à distância. A cidade era seu tabuleiro e ele, o jogador mestre. Em meio à guerra sangrenta com a Five Points Gang de Paul Kelly, Eastman decidiu dar um show de horror. O alvo? Um bar clandestino, território disputado. A noite do ataque foi um pesadelo urbano, digno das piores histórias de crime. Monk orquestrou um ataque brutal, transformando o local em uma cena de carnificina. Seus homens, como sombras sedentas por sangue, varreram o bar. Gritos ecoaram pela noite, enquanto Eastman observava com um sorriso torto nos lábios debochados. O ataque não foi apenas violência gratuita. Foi uma mensagem clara. Cruzar Monk Eastman significava enfrentar o inferno. Naquela noite, o submundo de Nova York tremeu. Uma lenda sombria nasceu nas ruas enlameadas da cidade que nunca dorme. Monk, o anti-herói brutal, empunhava uma clava. Seus olhos brilhavam com fúria animal enquanto atacava. O chão logo ficou vermelho, pintado com o sangue dos infelizes que cruzaram seu caminho. Os sons de ossos quebrando, os gritos abafados ecoavam pelas paredes. Civis inocentes, pegos no campo de batalha, imploravam por misericórdia. Mas Eastman não conhecia essa palavra.
Esta demonstração de poder era um aviso sombrio. Quem ousasse desafiar Monk enfrentaria consequências terríveis. Nas ruas escuras de Nova York, Eastman era uma lenda viva. Sua reputação de brutalidade o precedia. Ele vagava pela cidade com sua clava, pronto para ensinar respeito a qualquer um que o desafiasse. Para Monk, o medo era a moeda do respeito. Ele sabia muito bem como gerar terror. Como um cobrador implacável, ele deixava um rastro de corpos quebrados. Sua mensagem era clara: pague ou sofra. Certa vez, um comerciante ousou recusar a taxa de proteção. Grave erro. Eastman invadiu o local como um furacão de fúria. Garrafas explodiam, mesas voavam. O proprietário, um tolo corajoso, tentou resistir. Quando a poeira baixou, o estabelecimento era um cemitério de vidro quebrado. O dono, um amontoado sangrento no chão, aprendeu da pior forma: ninguém desafia Monk Eastman. Nas sombras da cidade, uma pergunta pairava: quem seria a próxima vítima da fúria implacável de Monk? A rivalidade entre Monk e a gangue Five Points era lendária. Em 1903, as ruas de Nova York viraram um campo de batalha sangrento. Tiros ecoavam, facas reluziam sob a luz da lua. A Raverton Street transformou-se num inferno urbano. Dezenas de gangsters se enfrentavam numa dança macabra de violência. Por horas, o caos reinou. Corpos caíam como moscas. A polícia, acovardada, assistia de longe. Era o reino de Monk Eastman. O confronto provou o poder brutal de Monk. Sua gangue era uma máquina de destruição, muito bem oleada. Monk Eastman não se limitava ao tráfico de drogas, extorsão, proteção de negócios legais. Não se contentava com migalhas. Ele queria o bolo todo. A porta do cassino clandestino explodiu. Eastman liderava o ataque, um sorriso diabólico nos lábios. Seus homens invadiram como uma onda de fúria. Seguranças caíam como pinos de boliche. O chão ficou coberto de corpos e dinheiro. Monk ria. Para ele, era um jogo divertido. Um show de horrores que ele comandava com maestria. Mas este mantinha um trunfo ainda mais aterrorizante: seus tigres de estimação. As feras rugiam, famintas por carne. Monk as usava para persuadir seus inimigos. Pague ou vire comida de tigre. Era sua ameaça favorita. Nova York tremia. Nas sombras, sussurravam o nome de Monk Eastman com medo e respeito. Os tigres de Monk rugiam, aterrorizando a cidade. A vitrine da loja estilhaçou. Pague a proteção ou solta um tigre. Monk rosnou, meus olhos brilhando de malícia. O lojista tremeu, vendo as presas afiadas da fera. Eastman sorriu, saboreando o medo. Nova York se curvava ao seu reinado de terror. Quem ousaria desafiar o homem que controlava bestas? Tiros ecoavam na noite. Monk e sua gangue invadiam mais um clube. Garrafas voavam, ossos quebravam. O caos reinava. Eastman ria, um demônio em meio à destruição. Na parede
cravou uma mensagem sangrenta. Território Eastman. A cidade era seu playground. Cada ataque, uma declaração de poder. A mensagem era clara. Ninguém escapava de Monk. Nas sombras, seus capangas sorriam, saboreando o espetáculo macabro. Nova York estremecia. O terror de Monk era lei nas ruas sombrias. Quem seria o próximo a enfrentar a fúria de Monk Eastman? Sua presença nas ruas de Nova York era uma lembrança constante de que ele não impunha limites para proteger seu território e sua posição no submundo do crime. Comandava o respeito pura e unicamente através do terror e do medo, usando a brutalidade como sua principal arma. Qualquer tentativa de enfrentá-lo era uma vã ideia e potencialmente mortal. Sua violência, associada à sua inteligência estratégica e o seu perfil carismático, mas cruel, tornava-o um dos chefes do crime de reputação mais temida e influente do submundo de Nova York. Algo que inevitavelmente inspirou a mitologia dos vilões mafiosos nos anos seguintes. Sua vida ilustra bem a dualidade de ser um criminoso com ambições e desejos humanos, algo que vemos na representação do Pinguim nos quadrinhos e filmes. Embora essa conexão não tenha sido oficialmente confirmada, muitos estudiosos dos quadrinhos e da cultura pop veem Monk Eastman como um exemplo de inspiração para o desenvolvimento do Pinguim, especialmente em termos de sua mistura de elegância e brutalidade no contexto de uma cidade cheia de corrupção e crime. E você aí, caro pirado, já assistiu a nova série do Pinguim? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí o que você achou. Deixe o like no vídeo se você gostou, pois ajuda bastante canais pequenos como o nosso. Se inscreva caso não seja ainda inscrito. E muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Eu sou o Eduardo Levi e valeu, um abraço.